para falar sobre economia aqui no estúdio CBN. A gente comentou no comecinho da semana sobre a chegada de novos alunos da Unicamp para o início desse ano letivo. Mais de 3.500 novos estudantes chegaram aqui na cidade, isso desde segunda-feira, estão chegando ainda para esse novo ano letivo na Unicamp. E a chegada desses alunos deve impulsionar também a economia local, principalmente o mercado imobiliário, viu? Para atender a demanda, o mercado imobiliário já se prepara, especialmente nas regiões de Barão Geraldo e outras localidades aí mais próximas da Unicamp, porque há essa procura aí por novas moradias. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Daniel Aranovic, ele que é diretor de intermediação imobiliária e também de marketing regional do Secov de São Paulo. Fala conosco agora sobre esse movimento, né, essa expectativa para o mercado imobiliário. Daniel, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Bom, Daniel, primeiro, como que tem sido esse primeiro impacto, né, para esse mercado? Os alunos estão chegando agora, muitos ainda conhecendo, né, a cidade, conhecendo aqui a Unicamp e a procura de moradias. A gente pode dizer que Isso, com certeza, isso acontece há alguns anos em Campinas. Campinas tem essa força das universidades, a Unicamp, Facamp, PUC, Leopoldo Mandic, Unip, que vão trazer cerca de 8 a 9 mil novos estudantes nesse começo de ano. E existe essa busca desses novos moradores da cidade de Campinas. Isso muda muito, né? Isso ajuda muito nessa lógica da cidade, que não vem somente o morador, né? Quando esse estudante vem e ocupa, esse volume de estudantes vem e ocupam, serviços vêm atrás deles também, né? Para atender essa demanda nova que surge anualmente aqui na cidade de Campinas. Agora, o número é que impressiona, né? A gente falou aí de 3.500 estudantes só na Unicamp, e aí citando outras universidades também privadas, cerca de 9 a 10 mil alunos novos, né? Como você citou pra gente. Ou seja, a gente está falando aí de milhares de novas moradias, né? Que são necessárias para quem vai morar aqui em Campinas, para esses estudantes que estão de mudança para a cidade. Isso também, naturalmente, impacta nos preços para locação aqui na cidade? Impacta, sim. Quando a gente olha o perfil, acontecem dois movimentos, né? O primeiro que fica muito nítido quando você olha o cenário de oferta e demanda de imóveis para esse público, basicamente são imóveis de 1 e 2 dormitórios. A maior parte desses imóveis aluga exatamente nesse momento, né? Eles, ao longo do tempo, podem ir desocupando, porque ou o aluno mudou de casa ou voltou para a cidade natal, enfim. Mas nessa época, esse primeiro trimestre do ano, maior parte dos imóveis disponíveis acabam alugando nesse momento. E, obviamente, que esse perfil de imóvel que atende esse público acaba tendo um valor reajustado maior, que puxa o valor do aluguel inteiro para cima. Mas ele é um segmento de demanda muito forte na região de Campinas, muito forte mesmo. Não é à toa que surgem a cada ano novos lançamentos de produtos para atender exatamente essa demanda. E aí a gente está falando de qual perfil de imóvel, né, Daniel? A gente fala aí mais de apartamentos ou até mesmo kitnets, quando a gente pensa em moradia estudantil? Isso. A gente tem estudante de todos os tipos e gostos e classe econômica, como todos os outros tipos de moradores. Então, tem alguns moradores que buscam mais modelo de república ou até modelo de moradia compartilhada, ou kitnet na região de Barão Geraldo, por exemplo, como a gente tem vários estudantes que buscam apartamentos de um dormitório no Cambuí. Agora, Nova Campinas, né, surgiu um novo eixo de crescimento para esse alto padrão. Então, existe um pouquinho de tudo. E tem outras regiões também, Daniel, que a gente pode citar aqui de Campinas, outros bairros, né, que são mais impactados com essa chegada desses alunos e que tem até uma maior oferta também hoje de moradias? Tem. Existem dois polos principais, né? Um dos principais polos é a região no entorno das universidades, como PUC, Facamp e Unicamp.
que é ali a região de Barão Geraldo, que atende muitos esses alunos que conseguem ir ao pé ou de bicicleta mais facilmente para a faculdade. E aí outras regiões que têm um meio de transporte mais facilitado, e aí a gente reúne muito região do Guanabara, Taquaral, o Cambuí e Nova Campinas, que também são os bairros onde se encontra esse volume de apartamentos de um dormitório com maior densidade. Agora, como é que o mercado imobiliário se comporta diante disso, né, Daniel? A gente está falando de uma época aí de início de ano ainda, né, finalzinho aí de fevereiro. Essa chegada, ela é gradativa, muita gente já se instalou, tem alunos buscando ainda por imóveis. Para quem procura, nesse momento, para um imóvel para locação aqui na cidade, tem mais dificuldade de encontrar ou um imóvel disponível, ou até mesmo um imóvel que esteja dentro, né, do perfil aí do valor que é procurado? Campinas tem essa demanda que ela é bem forte, mas ela também tem uma oferta, dependendo do tipo de imóvel, grande. Ela absorve. Quanto antes o aluno conseguir buscar o imóvel, ele consegue negociações um pouco melhores. Mas ainda assim ele consegue encontrar assim, hoje boas opções, porque a todo momento tem desocupado imóveis, e aí esse imóvel fica ali para uma nova ocupação, assim como os incorporadores e investidores que produzem, né, essa oferta para essa demanda existente, também fazem uma corrida no final de ano para deixar esses imóveis finalizados para receber esses novos alunos no começo do ano. Agora, além da questão de impacto aí dessa demanda maior, né, nos preços, a gente está também numa época do ano em que normalmente são feitos os reajustes para alocação, né? E aí isso tem um impacto também nesse valor do reajuste. O que a gente pode falar, né, que é permitido ali, que está dentro daquela margem que as imobiliárias podem mexer quando a gente fala de valor do aluguel e reajustes que podem ser aplicados nesse período? O reajuste, na verdade, ele começa quando se assina o contrato, né? A cada aniversário do contrato de aluguel, se tem o reajuste, aí o índice que as partes escolhem, geralmente até a pandemia se usava muito o GPM, depois daquela explosão do GPM, se usa hoje muito mais o IPCA, mas isso é um acordo entre as partes, um dos dois índices, os dois índices devem ser 90% dos índices utilizados nos contratos de aluguel. Se fugir um pouco de IPCA e GPM, vale uma consulta, um advogado, algum consultor, porque normalmente se usa um dos dois que vence ao final do primeiro ano, do aniversário deste novo contrato. Agora, a nossa cidade, a região também, né, como você disse, tem muita oferta também de imóveis, né? Inclusive tem um levantamento que também é da Secov, né, de São Paulo, que mostra que a nossa região concentrou aí mais lançamentos, né, de novos imóveis que a Grande São Paulo, por exemplo, isso considerando o período do ano passado, mais de 13.200 novos imóveis, né, aqui em Campinas em 2024. Aí quando a gente fala desses novos imóveis, a gente está falando de um perfil diferente, né, Daniel? Um perfil mais para quem busca a compra de um imóvel, por exemplo, do que a locação? A cidade de Campinas, ela tem um aspecto diferente de muitas cidades, inclusive São Paulo e interior de São Paulo, porque ela é uma cidade que ela absorve muito bem, até pelo zoneamento de Campinas, né? Muito bem empreendimentos verticais, os edifícios, como horizontais, né? Os loteamentos, condomínios de casa. E a cidade consegue absorver desde Minha Casa Minha Vida, né? que representou algo em torno de 70% dos lançamentos do último ano, 70% na minha vida, mas ela também consegue atender o médio padrão, o alto e altíssimo padrão. São poucas cidades que conseguem atender no mesmo lugar essa variedade de perfil de cliente. Quando você soma e você tem a oportunidade de fazer diferentes tipos de lançamento, gera essa soma de quase 14 mil unidades lançadas no único ano. E aí tem aquele perfil também, né, Daniel, do investidor, a pessoa que compra um novo imóvel já pensando nesse mercado imobiliário, pensando na locação também para esses alunos que estão chegando. Isso também é algo que acontece muito, né, aqui na região.
Muito. A cidade de Campinas, ela tem um detalhe, quando você observa mais a fundo os empreendimentos lançados com apartamentos de um dormitório, raramente o comprador do apartamento é o morador do apartamento. A maior parte de quem compra o apartamento é o proprietário, mas ele não é o usuário. Ele compra para um investimento, porque ele entende que, como existe essa demanda que anualmente se renova, desses novos estudantes, que é um perfil de quem usa. Óbvio que também tem executivos que vêm para Campinas que também acabam ocupando esses imóveis de dormitório, mas a maior parte realmente são estudantes. E aí você tem faculdades como PUC, Mandic, que tem um ticket um pouco mais alto. A absorção desse produto para investidor também é muito forte. Daniel, e quando a gente fala desse perfil de imóvel, né, que você citou aí para estudantes, imóveis com um dormitório, de repente apartamento, kitnet, a gente fala mais ou menos em qual faixa aí de preço mensal? Isso vai variar muito da área, mas dá para a gente dar um preço médio aí que hoje o estudante tem que desembolsar para conseguir ter uma moradia aqui em Campinas? A moradia para estudante, ela tem, graças a Deus, de todos os bolsos e todos os gostos, né? Na região que a gente falou antes, como kitnet compartilhada, você tem imóveis na faixa de 1.000, 1.500, 1.800. Quando você vai para outros empreendimentos, outros bairros como Taquaral, Guanabara, você vai falar algo em torno de 2.800 a 3.500. E quando você pega os empreendimentos mais novos, né, os últimos que estão prontos agora no Cambuí, Nova Campinas, você fala entre 4.000 e 6.000 reais o metro. Aí depende muito das comodidades que tem dentro do edifício, como academia, espaço de coworking, espaço gourmet, número de vagas. Tem apartamentos de 1/4 com uma vaga e agora alguns com 2 vagas. Que atendem o morador e o visitante que vai visitar que mora lá. A faixa, então, na região mais de Barão Geraldo vai de 1.000 a 1.800 e fora dela vai de 2.800 aí até 5, 6.000. E aí a gente fala normalmente de uma preferência, né, Daniel, por aqueles imóveis verticais, por apartamentos, do que por casas ou repúblicas, por exemplo? Sim. Essa época se busca muito apartamentos, muito mais do que casa, e muito apartamento mobiliado. Isso era um modelo de apartamento que até pouco tempo atrás tinha muito pouco. Tinha que garimpar um apartamento mobiliado. Os últimos empreendimentos que estão sendo entregues, já inclusive o próprio incorporador já oferece um pacote de mobília para o investidor já investir na mobília e acabar o apartamento pronto para aluguel. Muito bem, a gente tem até aqui, enfim, várias opiniões dos nossos ouvintes sobre esse assunto. A gente falou aí de novos empreendimentos, né, Daniel? É evidente que tem muita obra pela cidade por conta disso. E tem ouvinte até aqui citando a questão de barulhos de obras na região, que tem muito lançamento, né, em alguns bairros, enfim. Mas para a economia, claro, tudo isso é um sinal mais do que positivo, né, Daniel? Exatamente. Ainda não tem como fazer a obra sem atrapalhar um pouco o entorno, mas se o morador também tem que ver o outro lado, né? Quando lança um empreendimento novo ao lado do prédio um pouco mais antigo, esse novo prédio, esse novo edifício gera um novo valor de referência para o bairro. E quando esse novo morador, que é o estudante, passa a ocupar esses prédios novos, também uma nova gama de serviços chega para o bairro para também atender esse morador. E tudo se renova. Você vê bairros, por exemplo, que não têm novos empreendimentos, e o que acontece com a precificação do bairro, ela só cai, porque não tem novidades no bairro, então não chama novos moradores. E aí tem diversos bairros que a gente pode falar, como Castelo, como Bosque, enfim, o Proença. E aí tem bairros que têm um volume maior de lançamentos, como Guanabara, Taquaral, Cambuí, Nova Campinas, e você vê o valor do bairro tendo aumentado a cada ano por conta de renovação de prédio, uma nova arquitetura, novos moradores, uma densidade maior, o que também gera um novo volume de serviços para atender esses novos moradores. Esse ciclo ajuda
valorizar demais esse novo bairro. Daniel Aranovic com a gente, ele que é diretor de intermediação imobiliária e marketing da regional do Secovi São Paulo, falando com a gente sobre o mercado imobiliário aí bastante aquecido com a chegada desses novos estudantes aqui em Campinas. Daniel, muito obrigada, viu, pela sua participação. Uma boa tarde para você. Agradeço, muito boa tarde. Agora 3h31.